sobre economia, né, Alan Gani? A projeção para a inflação de 2023 feita por analistas voltou a cair nessa semana, enquanto as estimativas para o IPCA de 2024 se mantiveram. 2024, 2025 e 2026. O que você tem para contar para a gente, Gani? Bom dia. Bom dia, Paula. Bom dia a toda a nossa audiência. Foi uma ótima notícia, novamente, no campo inflacionário, projeção de inflação diminuindo. Vamos lembrar que lá no início do ano, essas projeções estavam na casa de 5%, 5,5% e com viés de alta. O Banco Central resistiu a todas as pressões populistas para redução da taxa de juros de uma maneira rápida, abrupta, fez no ritmo certo e agora a gente tem uma perspectiva inflacionária mais otimista, com as expectativas mais ancoradas, inflação na casa de 4,49% para 2023 e para o ano que vem 3,93% e para os demais anos também nesse patamar, o que é bom. O que está faltando para a taxa de juros cair ainda mais e o mercado aproveitar o país, não só o mercado, aproveitar esse bom momento da inflação? É uma sinalização de corte de gastos, de ajuste das contas públicas. Se isso ocorrer, aí, Paula, a gente vai ter um círculo virtuoso de controle inflacionário, queda da taxa de juros e também com crescimento econômico. A bola está na mão do governo, depende dele com esse ajuste fiscal. Pois é, em relação à reforma tributária, como que o mercado financeiro, a economia em 2024 deve reagir, Gani? Então, a reforma tributária, como ela fica para 2026, o efeito agora, ele não é tão grande. É lógico que o mercado comprou essa versão da reforma tributária, mas muito dela já estava precificado. O mercado foi precificando a reforma tributária ao longo do tempo, né? Reagiu positivamente, mas os efeitos práticos da reforma tributária a gente só vai conhecer em 2026. Mas o mercado financeiro e a Bolsa começam a reagir um pouco mais positivamente. Sim, mas essa reação positiva do mercado financeiro tem muito mais a ver com o cenário externo, Paula, do que com o cenário interno. O que está acontecendo? A inflação está mais controlada nos Estados Unidos e o Banco Central americano, o Fed, ele já deu sinalizações de que vai cortar a taxa de juros nos Estados Unidos. Então, os juros caindo nos Estados Unidos significa que os investidores vão começar a buscar prêmio nas economias emergentes, no caso, o Brasil, e diminui o risco de uma maneira geral, né, no mundo. Então, quando cai os juros nos Estados Unidos, tem uma melhora na economia mundial, nas perspectivas econômicas mundiais. Então, a bolsa aqui sobe e o dólar cai por conta do menor juros nos Estados Unidos. Em relação ao corte de gastos que você comentou aqui pra gente, o que o governo precisa fazer no ano de 2024 para conseguir cumprir essas metas que eles pretendem cumprir? A gente viu o Fernando Haddad nesse fim de semana, na última sexta-feira, falando que vai ser impossível quase cumprir aí essas metas deles. O financeiro praticamente falou que não tem dinheiro no caixa por causa da desoneração da folha de pagamento. O que você tem para dizer sobre isso? Do lado da arrecadação, o governo já fez tudo o que tinha que fazer. Então, conseguiu aprovar a subvenção do ICMS, aumentando a arrecadação do governo federal, tirando esse benefício fiscal por parte das empresas. Tem outras medidas também, como taxação de apostas esportivas, etc. Agora, o que falta não é apenas atacar o lado da arrecadação, mas também o lado do gasto público. Há gargalos, né, na máquina pública, é possível fazer esse corte de despesas. Tanto é verdade que nos governos anteriores, governo Temer, governo Bolsonaro, né, com a regra anterior do teto de gasto, que limitava o aumento do gasto público até a inflação, não podia gastar mais do que a inflação, houve um controle maior das contas públicas, evidentemente, tirando o ano da pandemia, que foi um ano atípico. Então, o que precisa fazer, independentemente da regra fiscal, Paula, é atacar o lado do gasto público. Tem muito desperdício na máquina pública e dá para atacar sim. Por exemplo, privatizando algumas empresas estatais que são deficitárias. Então, esse é apenas um dos exemplos de como atacar o lado do gasto. E a sinalização é muito importante. Se o governo der esse tom, atacamos o lado do gasto, o mercado também vai reagir positivamente. Tem que atacar um lado e tem que manter essa balança equilibrada, né? Para não sobrar para o bolso do brasileiro também. Sempre sobra, né? Pois é. Alan Gani aqui nos estúdios da Jovem Pan com a gente. Valeu, Alan. Valeu.